O Senhor ele me incomodou, irmãos, para eu, abrir a palavra com os irmãos e ele me direcionar uma palavra. Eu não sei o que o Senhor vai falar, né? Irmãos, eu confesso que eu ando um pouquinho ali hesitando, né, de fazer vídeo, mas eu sei que o peso, né, do nosso chamado arde, né, porque no meu caso eu sinto muita dor aqui, né, nas costas, né, essa dor desde criança, né, e tá até dolorido até demais, irmãos. Eu ando trabalhando assim, até mais sentada aqui em pé, sem fazer esforço físico, né, e tá uma dor aqui ardendo. Ah, irmão, que abobrinha é essa, né? Nós sabemos que somos o quê? Somos corpo, alma e espírito, né, irmãos? Eu não creio em Deus de uma forma superficial, eu creio em Deus de uma forma muito profunda. Porque se o irmão ou a irmã perceber, né, como é misterioso, né, a nossa existência, né, irmãos, esse mundo, nós estarmos aqui, para que estarmos, né, nessa determinada época, tudo, acho a criação do Senhor, assim, algo assim que não dá para explicar, porque é fora da nossa lógica, embora a gente participe, né, dessa criação, é fora da nossa lógica, né, irmãos? Então eu falo mesmo aquilo que o Senhor coloca no coração, para aquilo que eu fui designado, né? E a pessoa que não estiver de acordo é só, né, não acompanhar, né? Se quiser acompanhar para criticar, também pode acompanhar para criticar, né? Porque o que importa, irmãos, é que não, sabe, isso aí está me sendo uma forma tão tremenda nesses últimos tempos de eu não me importar com a opinião nem com a validação dos outros, né? E eu acho que todo ser humano deveria ser assim, né? De chegar a esse patamar mesmo, porque por mais, né, que a gente seja não, por mais que a gente dê o nosso melhor, né, sempre vai ter um grupinho, uma determinada pessoa, ou melhor, um grupinho de pessoas que vai dizer que a gente não fez foi nada, que a gente é estúpido, que a gente enfim, né, vai colocar mil defeitos. E foi assim com Jesus, né? Jesus só operava maravilhas e ele sim era perfeito e mesmo assim foi criticado por um grupo de pessoas ali invejosas que invejavam o ministério de Cristo, que via ele como ameaça e queria resumir ele a nada, né? Mas Jesus não estava ali para provar nada a eles. Jesus estava ali apenas para cumprir o seu propósito aqui na terra. Então o Senhor ele vem trabalhando muito no meu coração, né? Você veio ao mundo, né? É uma escolha minha para cumprir um propósito. Aquele que, aleluia, não te dá validação, não te aprova, aleluia, só faz parte do teu propósito mesmo e você não tem que realmente provar nada a eles. Arde muito no meu coração nos últimos tempos que realmente eu não vim aqui para provar nada a quem não, né, não se agrada da minha cara. Eu continuo não se agradando da minha cara. O problema não é meu, desde que eu não esteja te fazendo mal ao mundo, desde que eu procure, né, mesmo que você diga que eu não falo nada, dar o meu melhor, mesmo que o meu melhor seja a distância a você. Então eu estou aprendendo muito isso, né? Eu acredito que está ligado ao autocuidado, ao auto-amor, né? E acima de tudo ao amor a Deus, né? De estar aqui para fazer o propósito dele, sem se importar a criatura que não estiver ali de acordo com o que eu faço ou deixo de fazer, porque é o problema meu, né? E de Deus, porque ele é meu dono. Então, irmãos, é algo assim que o Espírito Santo tocou no coração para eu falar nesse vídeo, porque eu sei que vai alcançar o irmão aí, da forma que o Senhor fala com o irmão, né? Enfim, que Deus tenha os meios de falar conosco. Aleluia. E eu abri aqui a palavra em Números, no capítulo 23. Aleluia. Glória a Deus. E aqui está escrito, né, essa é uma Bíblia de estudo, na qual ela está muito velha, caindo aos pedaços, mas eu amo muito ela porque uma Bíblia de estudo é sempre uma Bíblia de estudo, né, irmãos? Ela tem uma tradução abençoada que dá para a gente entender mais e ela tem mais aprofundamento, né? Aleluia. E eu vou ler aqui o capítulo 3, que o Senhor colocou no meu coração, a primeira profecia de Balaão. No dia seguinte, de manhã, Balaque levou Balaão a Bamote Baal, de onde Balaão
podia ver uma parte do povo de Israel. Então Balaão disse a Balaque: construa aqui 7 altares e prepare para mim 7 touros novos e 7 cavaleiros. Balaque fez como Balaão havia dito, e os dois ofereceram sacrifício, touro novo, carneiro em cada altar. Aí Balaão disse a Balaque: fique aí perto da sua oferta queimada, que eu vou até aí. Talvez o Deus Eterno venha encontrar-se comigo, e eu direi a você tudo o que ele me ordenar. Depois Balaão subiu sozinho até o alto de um monte. Ali Deus se encontrou com Balaão, e este lhe disse: construí 7 altares, e sobre cada um oferecer touro novo e um carneiro. E Deus Eterno disse a Balaão o que ele deveria dizer, e mandou voltar a entregar a mensagem a Balaque. Assim Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto de sua oferta queimada, e ele junto com seus chefes moabitas. Aleluia. Aí Balaão disse a seguinte poesia profética: Balaque, rei de Moabe, me fez vir da Síria, das montanhas do leste. Ele me mandou chamar. Venha ele, me disse, e me faça o favor de amaldiçoar o povo de Israel. Sim, amaldiçoe os israelitas que Deus não amaldiçoou. Como posso condenar aquele que Deus não condenou? Do alto das rochas das montanhas eu vejo o povo de Israel. Eles vivem sozinhos e acham que são diferentes dos outros povos. Os descendentes de Jacó são como a poeira, são tantos que não podem ser contados. Gostaria de terminar a minha vida como alguém que pertence ao povo de Deus. Aleluia! E quero morrer em paz como as pessoas honestas. Então Balaque disse a Balaão: o que foi que você me fez? Eu mandei chamar para amaldiçoar os meus inimigos, mas você somente os abençoou. E ele respondeu: eu posso dizer apenas aquilo que Deus Eterno me ordena. Irmãos, muitas das vezes, o Senhor colocou em meu coração, que vai se encaixar na minha vida de uma forma, na vida de cada irmão de uma maneira diferente. O que importa é que a palavra venha de conta ao nosso coração, através dessa simples mensagem. O Senhor tanto me incomodou para abrir, e não sabia nem aonde, aleluia, ia ser direcionado, mas foi direcionado a números. Não sou nem muito de ler números, que tem essa passagem aí de Balaão, no capítulo 23. Aqui o Espírito Santo coloca em meu coração, irmãos, que muitas das vezes, aqui foi o caso de Balaque, contratar Balaão para amaldiçoar o povo, no qual o próprio Deus não tinha amaldiçoado. Mas Balaão ali, tinha ali um entendimento espiritual, ali entendeu que não teria como ele amaldiçoar um povo do qual o Senhor mesmo o abençoou. Então, se ele fizesse isso, ele ia pagar, muitas das vezes, com a própria vida, e ali assinar a sua própria desgraça, digamos assim, sobre a sua vida, porque ele sabia que não podia contra o Deus Eterno. Aleluia. E quantas pessoas aí, irmãos, pode estar, aleluia, pagando caro, mas o Senhor ali já está ali, trabalhando aí em feiticeiros, bruxos, que está vendo, não tem como amaldiçoar não. Você já me pagou, eu já fiz de tudo, mas e Deus está tendo encontros também, irmãos, com muitos feiticeiros, muitos bruxos, lugares aí, não vai saber aonde, pessoas recorrem ao território do inimigo para pagar caro, porque nós sabemos que o inimigo trabalha, na mente, nos corações das pessoas para pagar caro sem pena, às vezes gasta até o que não tem, só para ter o prazer de ver o irmão, a irmã derrotado, porque infelizmente tem um coração dominado pelo mal, e muitas das vezes, nem sempre, irmão, está em processo de libertação não, muitas das vezes é uma pessoa entregue ao mal mesmo, às trevas, e às vezes é da mesma fé que a gente, ainda tem essa, se diz da nossa mesma fé, se dizem, e aleluia, e o Senhor está falando, não tem como você amaldiçoar aquele que eu já abençoei. Muitos já aí bruxos, muitos aí feiticeiros, irmãos, aleluia, uns apenas vai se apartar, mas muitos poderão até ser libertos, aleluia, porque o Senhor tem os seus meios de trabalhar, já pensou? Eu aí trabalho para as trevas, ganho rios de dinheiro, aí tento desgraçar de todas as maneiras a vida de uma pessoa,
e veja, não estou conseguindo, aí tem um encontro com Deus dessa pessoa, essa pessoa não tem como você amaldiçoar, né? Eu sou Deus, o Deus dos deuses, o dono desse mundo, o dono de todas as coisas. Como é que você vai amaldiçoar aquele que eu resolvi abençoar, né? E vai que eu ali não me converto, não, eu quero esse Deus para minha vida. É aqui, me dá a entender que Balaão teve isso, né? Esse encontro com Deus, quando ele tentou amaldiçoar o povo de Deus, né? Então, eu creio que através dessa palavra as pessoas estão me direcionando que pessoas aí vão ser libertas, aleluia, né? Que muitas das vezes é por isso que o Senhor permite certas perseguições, porque há corações, há planos, né? Que o Senhor, aleluia, né? Encontra os planos divinos, né? De libertação, de conversão, que o Senhor opera através das nossas vidas, né? Porque as coisas do Senhor não se explicam, né, irmãos? Vai contra a nossa lógica. Há também situações, irmãos, que o Senhor coloca no meu coração, de pessoas que tentaram, né, às vezes amaldiçoar, né, uma promessa na vida do irmão. Não vai ser com fulano, não vai ser com fulana não serve não, achando que pode dar a última palavra, né, e muitas das vezes a pessoa olha assim, mas esse aí é todo torto, essa aí é toda torta, não vai ser com ele não tem casamento com fulano, com fulano, por exemplo. Mas ali o Deus sabe que aquele ali, né? Aquela é seu filho, é seu povo. Então não tem como amaldiçoar, não tem como colocar aquela pessoa no jugo, né, de outros, né? Porque o Senhor é tão bonito a forma que o Senhor está trabalhando no meu coração ao entregar essa palavra, que o Senhor está me testificando, irmãos, que só Ele sabe, né? A gente acha que, não, isso aí, né, vai se converter e vai ficar firme com Jesus, né? Muitas das vezes, né, irmãos, a pessoa até pode se converter, mas é fogo de palha, não permanece, né? E aí, como eu, Marcela, vou falar, né, que fulano é fogo de palha, eu acho que é muito falta de temor a Deus, porque eu tenho que olhar para mim, a não ser que o Senhor me mostre. Mas já quando o Senhor nos mostra uma coisa, irmãos, a gente tem que ter compaixão, né? A gente tem que ter temor. Não é fazer fofoca, como muitas das vezes a gente vai na igreja e vê um irmão e fogo de palha, meio que tenta amaldiçoar, né? Amaldiçoar a vida daquele irmão, aquela irmã, e fogo de palha, daqui a pouco está aí no mundo de novo. Irmãos, isso o Senhor não se agrada. Se o Senhor mostrar algo, né, para o irmão ou a irmã, é para o irmão fazer a sua parte, ficar em oração, ou então entregar nas mãos do Senhor, mas não ficar de fofoca, porque às vezes você não sabe se está tentando amaldiçoar aquilo que o Senhor já abençoou, e pode pagar um preço também com isso, irmãos. Então, tudo a gente tem que ter o que? Sabedoria, maturidade espiritual. Não basta ter o discernimento de espírito, né? A gente tem que ter a maturidade, pedir a sabedoria. Está escrito na palavra do Senhor, a sabedoria preserva a vida, né? A maturidade espiritual. Da gente distinguir, né, aquilo que vem de Deus, aquilo que não vem, aquilo que muitas das vezes vem da nossa própria carne. Então a gente tem que ali sempre estar ligado, né, irmãos? Aleluia, para que a gente não venha tentar amaldiçoar aquilo que o Senhor já abençoou. E muitas das vezes desgraça cair, né, irmãos? Né, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, né? Qualquer peso de palavra, mas é um mal, né, cair sobre a nossa própria vida. Né, a gente tentar dizer, esse aí não tem jeito não. Irmão, com esse aí tu não vai viver a promessa não, isso aí é pior do que os outros. Então a gente tem que sempre manter ali uma maturidade espiritual, né? Porque a gente vê aqui que Balaão, né, veio ali de outro povo, né? E ali ele teve maturidade espiritual e ali ele teve uma chance de encontro com Deus, né? Eu acredito que a palavra não relata exatamente se eu não fiz teologia, né? Até pretendo fazer, né? Apesar que o verdadeiro intérprete é o Espírito Santo, mas eu tenho que fazer minha parte estudando a palavra, né? Os irmãos também, né? Mas eu acredito que ali, no mínimo, foi uma chance ali para que Balaão tivesse encontro com Deus, porque ali nós vemos que ele teve maturidade, muitas coisas, pessoas que são de Deus, né? Ou então que se dizem, não têm a mesma maturidade ali, né, de não amaldiçoar aquilo que o Senhor já abençoou. Então fique na paz de Jesus, né? Espero que essa palavra tenha falado ao coração dos irmãos e falou, porque a glória é de Deus, não é minha. Eu creio,
né? E que o Senhor abençoe os irmãos grandemente, né? E continue nos abençoando, aleluia, mesmo que seja fora da nossa lógica, porque eu creio, irmãos, que um tempo novo se inicia, aleluia, um novo ciclo, aleluia, no qual o irmão vai ter mais maturidade espiritual, não vai ter apenas um dom do discernimento, mas maturidade espiritual, tanto para receber, né, do Senhor, como também dar, né, pregar, né, muitas das vezes aí ser usado, aleluia, sem querer nada em troca, né, aleluia, porque foi de graça que foi nos dado, aleluia, de graça nos recebemos, de graça nós temos que passar adiante, né, irmãos, porque a nossa recompensa não vem de homens, não vem de coisas da terra, não, vem do alto, aleluia, então fique na paz de Jesus.